Há lugares que desaparecem dos mapas, não porque foram esquecidos, mas porque alguém decidiu enterrá-los. Um desses lugares ainda respira, escondido entre colinas e neblina, onde o vento nunca sopra e os sinos nunca tocam sem motivo. Os poucos que ousaram voltar nunca falaram sobre o que viram. Alguns perderam a voz, outros perderam o próprio nome. Esta é a história de um vilarejo que deveria ter ficado morto, mas certas coisas não sabem morrer, e esta é a última vez que ele será contado. O barulho abafado da chuva contra o vidro da pequena sala de estar era o único som que preenchia o apartamento de André. Ele já havia lido a mesma frase no jornal pelo menos 5 vezes, mas não conseguia se concentrar. Desde que a redação cortara metade da equipe, ele passava mais tempo em casa do que gostaria. Jornalista investigativo por profissão, curiosidade era algo que lhe corria por dentro, mas ultimamente não havia nada para investigar. Foi então que seu olhar caiu sobre a prateleira de bagunças ao lado da escrivaninha. Uma pilha de pastas velhas, um rádio quebrado e uma caixa de madeira que ele não se lembrava de ter visto antes. Ao abri-la, encontrou recortes de jornal e objetos aparentemente sem valor. Um relógio parado, um maço de cartas amareladas e, no fundo, um pedaço de papel dobrado várias vezes. Quando abriu o papel, percebeu que era um mapa. O papel estava desbotado, mas a tinta ainda revelava linhas que serpenteavam por colinas e campos. Havia o desenho de um pequeno vilarejo, mas no espaço onde deveria estar o nome, havia apenas um retângulo de tinta preta. Nenhuma legenda, nenhum ponto de referência conhecido. A primeira reação foi de curiosidade, depois inquietação. André tinha colecionado mapas durante anos e conhecia a maioria das localidades do estado, mas aquele não lhe dizia nada. Não havia marcas de rodovias, apenas uma estrada de terra e símbolos estranhos nas margens. Pegou o celular e tentou pesquisar no Google por imagens semelhantes. Nada, nem no banco de dados da cartografia estadual encontrou referência. A chuva lá fora engrossou, e ele percebeu que estava sorrindo sozinho. Aquilo podia ser a primeira boa história em meses. No dia seguinte, André foi até um antiquário no centro da cidade. A caixa de madeira e o mapa estavam na mochila. O lugar cheirava a mofo e madeira velha, e o dono, um homem magro de cabelos brancos, parecia conhecer cada centímetro da loja. Isso veio parar aqui? Perguntou o homem, assim que viu o mapa. Encontrei numa caixa, aqui da loja, eu acho. Respondeu André, tentando parecer casual. O antiquário franziu a testa. Essa caixa não devia estar à venda. Por quê? O homem hesitou, os olhos vagando pelo ambiente como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Então, abaixou o tom. Esse mapa não mostra apenas um lugar. Ele leva a algo que deveria permanecer enterrado. André riu, achando que o homem estava tentando criar um ar de mistério para valorizar o objeto. Mas o antiquário não sorriu. Pelo contrário, deslizou a caixa de volta em sua direção e disse: Se for até lá, não vá sozinho. E nunca pergunte o nome do vilarejo. Quando André tentou insistir, o homem se recusou a falar mais. Saiu pela porta dos fundos, deixando-o sozinho na loja. No caminho para casa, o jornalista sentia um peso estranho. Parte dele achava que tudo não passava de superstição, mas outra parte, a parte que o fizera cobrir casos perigosos no passado, sabia que histórias assim raramente eram inventadas do nada. As horas seguintes foram dedicadas a estudar o mapa. André notou pequenas anotações nas bordas,
símbolos semelhantes a olhos e garras, desenhados com mão firme. Havia também um traço vermelho cruzando a estrada de terra, como um corte. No canto inferior, quase imperceptível, algo escrito em letra minúscula: se chegar, volte antes da terceira noite. Determinou-se a seguir o traçado no final de semana. Montou um kit simples de viagem: mochila, câmera, lanterna, caderno de anotações. Durante a madrugada, sonhou com uma estrada poeirenta ladeada por árvores tão altas que bloqueavam o sol. Acordou com a sensação de estar sendo observado. A estrada começou asfaltada, mas logo se tornou um caminho estreito de terra, ladeado por mato alto e árvores retorcidas. Não havia placas, não havia outros carros. O GPS parou de funcionar a poucos quilômetros da cidade. À medida que avançava, a sensação de isolamento aumentava. O vento parecia carregar um som constante, quase como sussurros indistintos. 2 vezes achou ver uma figura parada entre as árvores, mas ao piscar, não havia nada. Depois de quase 2 horas, a vegetação se abriu para um pequeno vale. No centro, um punhado de casas antigas, telhado de telha escura, algumas com fumaça saindo das chaminés. O vilarejo parecia congelado no tempo. André voltou, pegou o carro e estacionou na entrada. Ao caminhar pela rua principal, notou algo estranho. Não havia som de vozes, apenas o ruído distante de água corrente. Os poucos moradores que via desviavam o olhar e aceleravam o passo. Parou diante de uma venda e tentou puxar conversa com o homem atrás do balcão. Qual o nome daqui? Perguntou, sorrindo. O homem congelou. Os olhos dele ficaram fixos em André por alguns segundos, antes de responder. Não é bom fazer perguntas. Quando André insistiu, o homem virou-se, pegou um saco de farinha e foi para os fundos, deixando-o sozinho na loja. Ao sair, percebeu que 3 pessoas o observavam do outro lado da rua. Não piscavam, não falavam, apenas seguiam seus movimentos com os olhos. Decidiu voltar para o carro, mas encontrou algo que não estava lá antes. No para-brisa, uma folha de papel dobrada. Abriu. Era uma cópia perfeita do mapa que ele encontrara na caixa. Mas no retângulo preto onde antes não havia nada, agora havia uma palavra escrita à mão, em tinta vermelha, ainda fresca. Ele não reconhecia o idioma, mas a simples visão da palavra fez seu estômago revirar, como se tivesse acabado de ouvir algo proibido. Enquanto encarava o papel, ouviu passos lentos se aproximando por trás. O som parou exatamente atrás dele. Uma voz baixa, quase um sussurro, disse: Você já ficou tempo demais aqui.